Estamos começando mais um Na Rota das Urnas, aqui na sua TV Ondas Play, afiliada da TV Meio no Rio de Janeiro. Aqui você já sabe, o voto sempre no meio. E preste atenção, porque sempre aqui nesse programa traremos candidatos que estão se destacando nesse pleito eleitoral, com novas propostas, com indicações de que já tem grandes possibilidades até mesmo de chegar lá aonde tem o seu objetivo. Por quê? Nós escutamos as ruas, nós vamos às ruas. A população acaba citando esse ou aquele candidato que está com uma proposta diferenciada. E aí, o que a gente faz? Vai lá, convida esse candidato e traz para o nosso programa para conhecermos um pouco mais sobre as suas propostas. É o caso do candidato a vereador da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, doutor Luiz Carlos. Ele é delegado de polícia, também já foi secretário de segurança da cidade de Maricá, já foi também secretário de ordem pública, também já foi aqui na cidade presidente da EPT, que é uma empresa pública de transportes. E você vai conhecer um pouco mais da história deste homem que é casado. Pode falar quantos anos? Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Bem, obrigado, Dilon. Na Rota das Urnas. Obrigado, Dilon. Fica à vontade. Fala um pouco do senhor. Assim, Quantos anos o senhor tem, delegado, doutor? eu tenho 60 anos de idade. Mas não pode ser. Aí eu fico preocupado. Como é que pode 60 anos assim, com uma cara de jovem, e eu com 60 anos assim, parecendo com 70? É o cabelo branco, né? É o cabelo branco, cabelo branco. Mas, doutor, a gente fica feliz quando a gente observa que a população é quem pede o que a gente ofereça para eles, para que esclareçam as dúvidas, tenham mais conhecimento sobre os seus candidatos, tanto a vereador como candidatos a prefeito, estamos trazendo aqui. E o Rota das Urnas, esse programa foi criado justamente para esclarecer esses fatos. Nós sabemos que o senhor está numa campanha, mora aqui no Recanto, em Itaipuaçu, na cidade de Maricá, é casado, e tem uma campanha que chamou a atenção. A campanha Diga Não ao Assédio Eleitoral. E aí, o slogan que a gente vê, inclusive em suas camisetas, aí está na sua camiseta, o voto é secreto, acredite. Bom, eu sempre acreditei. O senhor não acredita ou tem alguém ainda que não acredita? A população, o senhor sentiu que ela está desacreditada? Por quê? Essa campanha, diga não ao assédio eleitoral. O povo quer saber. Bom, Dilon, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, divulgando esta campanha que eu estou lançando em Maricá, que por incrível que pareça, né, parece meio óbvio, né, o voto é secreto, mas estando na rua, acompanhando já, eu estou no município, a secretário, 12 anos. Então, 12 anos... Foram 3 campanhas, passei por 3 campanhas, não só como candidato, mas passei também acompanhando o processo, né? Em razão disso, eu começo agora, com a aproximação do pleito, estamos aí praticamente há 2 semanas, né? Eu começo a ouvir, como você disse, também estou nas ruas, né, fazendo a minha campanha, eu começo a ouvir de maneira reiterada que em eleições anteriores, houve muito a prática do crime de assédio eleitoral, até porque o assédio eleitoral é crime. E eu, como delegado de polícia, eu não poderia me furtar de dar esse alerta ao eleitor, à eleitora de Maricá, com relação a essa prática. Que seria o que, segundo me foi relatado, que estava acontecendo, que aconteceu nas outras eleições, e esse alerta é exatamente para que não aconteça nessa. Para quem está em casa, doutor, o que é esse assédio eleitoral? Para quem ainda não entende. Sim, e a campanha vai em razão, né, de evitar que isso aconteça, já que nós tivemos, segundo informações que passaram, essa cultura em eleições anteriores. O que é o crime de assédio eleitoral? Quando seu chefe imediato ou qualquer pessoa o obriga a votar em alguém que não é o seu candidato, coage, enfim, impõe um temor qualquer, que o assédio é isso, é obrigar alguém a fazer alguma coisa que não queira a sua vontade, e o faz para que esse eleitor ou eleitora vote em alguém que não seja o seu candidato, está caracterizado, de acordo com o Código Eleitoral, o artigo 300,
o crime de assédio eleitoral, que a pena vai de até 4 anos. Só para completar, rapidinho, Odilon, mas eu sei que é muito comum que esta pessoa que se sinta coagida, ameaçada para votar em alguém que não seja seu candidato, também não tenha coragem de denunciar quem pratica o crime. Exatamente o que eu ia falar Então, sobre esse assunto, doutor. O cabresto eleitoral é conhecido dessa forma, quando a pessoa fica vinculada a um determinado candidato. E sabemos que em muitas cidades por aí existe isso por ser cidades pequenas, cidades que muitos dependem de trabalhar na prefeitura e para se conseguir aquele determinado emprego, fica ali com esse cabresto eleitoral preso a esse ou aquele determinado candidato, né? Mas o senhor, a gente observa que, como um homem que sempre trabalhou dentro da lei, observou isso, mas a cidade de Maricá, o senhor vem como uma pessoa para coibir isso, para abrir o olho da população e para mostrar que o seu trabalho é diferenciado. Qual é o motivo principal do Diga Não ao assédio eleitoral? Uma vez que não é a primeira vez que o senhor sai candidato. é a segunda já. Segunda vez que sai candidato na cidade de Maricá. Mas na política, então, apenas 2 eleições. Estou envolvido há mais tempo. Está envolvido há mais tempo na política. Mais tempo na política. Mas nunca candidato. Só agora, nas 2 últimas eleições, isso. a vereador. Então, aí está a diferença. Não, na verdade, teve uma eleição anterior ainda, que estava até me passando, Sim. que foi, acho que em 2004, mais ou menos, quando eu passei a ter mais contato com o processo eleitoral, entendendo como funciona, né, e aí você vai acumulando experiência. A importância do acúmulo de experiência, como ele acabou de dizer, na minha humilde opinião, é de que a pessoa ela começa a se diferenciar por aí. Eis o motivo em que nós o trouxemos aqui, porque os comentários é de que o seu discurso é um discurso diferenciado do que se vê por aí. Foge, o senhor não recebe, apesar de ser delegado, né? Não recebe nenhuma represália em relação a isso, os seus concorrentes aí, os seus oponentes não estão achando que o senhor está exagerando, que não deveria partir por esse princípio, enfim, eles comentam que esse tipo de... O senhor pode estar se aproveitando desse tipo de slogan, o voto é secreto, acredite. O que o senhor tem a dizer à população? Olha só, com relação a isso, absolutamente nada, até porque, assim, estou lançando a campanha agora que ela se tornará pública, mas não tem como nenhum candidato, tá, querer atacar uma campanha, porque é uma campanha de esclarecimento, é uma campanha de alerta para a população. E como você falou, Odilon, eu sou um homem da lei, então eu não posso me furtar, tá, a fazer o que for possível para que crimes não ocorram. É claro que com relação a essa campanha, não vou reprimir nada, a ideia é a conscientização do eleitor. Direto ao ponto, né? Naquele que vota. Exatamente, no que vota. A arma que cada candidato vai utilizar para conseguir o seu voto, eu não estou entrando nessa discussão. Cada um faz o que achar melhor. Agora, eu preciso alertar, por quê? Porque quando, aproximando o pleito, como falei anteriormente, e eu começo a ouvir nas ruas sobre práticas acontecidas em eleições anteriores, não sei quem foi que não tomei conhecimento disso. Tá? Não era uma pauta na eleição anterior isso. Mas isso surge fortemente nas ruas. Né? Então eu falei assim, caramba, eu, não só enquanto candidato, mas enquanto homem da lei, né, eu tenho que fazer alguma coisa contra isso. Eu não posso me omitir. E daí, por que surge o nome do slogan, o voto é secreto, acredite? Na verdade, é para dizer para o eleitor o seguinte, você, meu amigo, minha amiga, eleitor, eleitora de Maricá, não tem por que você votar em quem você não queira. O voto é secreto, acredite nisso. Não tem como saber em quem você está votando. E assim, vamos espalhar essa campanha para o Maricá, por quê? Porque o segredo do voto, ou seja, o voto ser secreto, é a maior arma que o eleitor tem contra o crime do assédio eleitoral.
não tem como ele saber em quem você votou. É livre ao isso. mesmo tempo que tem as pessoas que ficam intimidadas ao serem assediadas eleitoralmente, existem aquelas também que gostam de vender o seu voto. A esse tipo de cidadão, de eleitor, qual é o recado do doutor Luiz Carlos? Bom, no caso, tanto da compra quanto da venda dos votos, falando aqui com o delegado de polícia, enquanto operador do direito, ambos estariam incorrendo em crime. Quando um candidato assedia, pratica o crime de assédio eleitoral, só ele está cometendo crime. Agora, quando o eleitor aceita, né, qualquer tipo de favor em troca do voto, ambos estarão cometendo crime. E você pergunta, Odilon, o que me motivou isso? Né? Por que esta campanha? É exatamente o que é dar à Câmara Municipal o papel dela, é dar à Câmara Municipal a importância, o protagonismo que ela tem que ter em qualquer processo democrático. Fazendo o quê? Fazendo que, efetivamente, o eleitor, sendo livre para escolher o seu candidato, que ele vote em quem ele queira e a Câmara ocupe o seu papel de quê? De ser uma casa de representação da vontade popular. E essa vontade popular, ela tem que ser livre, porque só assim os futuros mandatários, escolhidos dessa forma, representarão a vontade do povo. Você terá um poder legislativo forte, um poder legislativo atuante, fazendo um dos seus principais papéis, que é o quê? Representando o povo junto ao poder executivo. Nós estamos vivendo uma eleição diferenciada, né? Desde a última eleição a presidente da República, nós temos uma política polarizada. E como o senhor enxerga esse seu trabalho lançando essa campanha, Diga Não ao Assédio Eleitoral? Ela tem um viés de esquerda ou um viés de direita ou um viés de centro? O senhor poderia esclarecer se é alguma coisa assim polarizada ou não? Essa foi uma ideia que o senhor teve diante de cenários e notícias que o senhor noticiou e presenciou em sua carreira, tanto na polícia como também na carreira política? Odilon, não se trata de ter um viés de direita, de esquerda ou de centro. A minha campanha tem um único viés, o viés da legalidade, o viés do respeito à democracia, o viés do cumprimento de cada um na sociedade do seu papel, do eleitor ser livre para escolher, e esse candidato eleito, quando está formado mandatário, também ter esta representatividade para defender os interesses. Então, a questão não é se é de esquerda, se é de direita, se você quer mexer. Não. É só de conscientização, de respeito à lei e ao processo democrático. Nós estamos conversando com o doutor Luiz Carlos, do Partido de Cidadania, casado, mora no Recanto, aqui na cidade de Maricá, é um bairro lindo, um distrito maravilhoso, aqui no Rio de Janeiro, para você que está em outro estado assistindo a nossa programação, e você que é da cidade de Maricá, que também acompanha a nossa programação, muito obrigado sempre pelas manifestações de carinho que a gente encontra pelas ruas. E o doutor volta daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, para continuar falando um pouco mais sobre ele, para você que me questionou quando eu disse que ele viria aqui, porque a gente anda pela cidade, as pessoas nos conhecem, perguntam, eu já falei, o doutor Luiz, inclusive, dará uma entrevista para a gente. Poxa, que legal, vamos ver quem é o doutor Luiz, o porquê que ele chegou a essa decisão. Uma decisão, de uma certa forma, um pouco polêmica, você não acha? É por isso que nós vamos continuar falando sobre Diga Não ao Assédio Eleitoral. O voto é secreto, hein? Acredite. É com grande entusiasmo que damos início à nossa cobertura das eleições municipais de 2024. Nossos correspondentes estão espalhados por todo o Brasil para trazer as informações mais atualizadas e relevantes diretamente para você. Nossa equipe está comprometida com o bom jornalismo, exercendo sua função
com independência. Cada candidato e proposta serão tratados com a mesma seriedade e respeito. Estamos comprometidos com a isonomia na nossa cobertura. Todos os candidatos terão espaço para apresentar suas ideias e projetos. Respeitar o processo democrático é a nossa prioridade. Acreditamos nas eleições livres e justas, onde a vontade do povo é soberana. O direito à informação é essencial para a democracia. E o nosso compromisso é garantir que você, cidadão, esteja bem informado para fazer as suas escolhas de maneira consciente. Desde as grandes capitais até os municípios mais distantes, a informação chegará a todos os cantos, que impactam diretamente a vida dos eleitores. Além das reportagens, contaremos com a análise de especialistas para contextualizar os fatos. Através das nossas plataformas, você vai poder interagir, tirar as suas dúvidas. Transparência é fundamental. Seremos claros sobre nossas fontes e métodos. A diversidade das vozes serão sempre respeitadas em nossos programas e reportagens. Por isso, a TV Meio estará com você em cada passo desse percurso de cidadania, com tudo o que você precisa saber para decidir o seu voto. Acompanhe conosco cada etapa deste importante processo eleitoral. Juntos, vamos fortalecer a democracia e garantir que todos tenham acesso à informação com qualidade. Eleições 2024, o seu voto no meio. Estamos de volta com o programa Na Rota das Urnas. Hoje recebendo o Dr. Luiz Carlos, ele que é candidato a vereador pelo Partido Cidadania na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. O motivo dele estar conosco, assim como nós convidamos vários candidatos que estão se destacando nas eleições, ainda teremos outros, ainda até o dia próximo às eleições, que já está muito próxima, 2 semanas por aí já temos a eleição. Eu quero que você saiba que ele levanta a bandeira diferenciada, que chamou a atenção de muita gente que pediu que ele viesse. Lançando a campanha Diga Não ao Assédio Eleitoral, ele já explicou a respeito disso. Antes de terminar esse programa, a gente ainda volta a dar uma pincelada nesse assunto, porque é muito importante. Mas, para quem fale, mas que proposta ele tem como candidato? Porque, veja bem, gente, vocês sabem muito bem que o vereador não é um realizador, O vereador, ele indica, O vereador, ele apresenta as propostas, até mesmo pautada com discussões feitas com você, com a sua associação de morador de bairro, com as necessidades que ele visualiza no município. Ele fiscaliza o executivo, E quer mais que um delegado para fiscalizar. Aí, peraí, Você está querendo demais. Agora, veja bem, o que nós estamos dizendo aqui é que, na realidade, o doutor Luiz também milita em outra causa. E é também um dos motivos que chamamos ele aqui. Você sabe que quando uma obra é feita, ou seja, na iniciativa privada ou pública, pensa numa pessoa com deficiência. Pensou? Pois é, pensou num cadeirante, Todo mundo só pensa que o deficiente é um cadeirante. Mas não. Deficiente, a pessoa com deficiência são vários segmentos. Temos aí pessoa visual, deficiente visual, a pessoa que é espectro autista, a pessoa surda, pessoa com comorbidade cerebral, enfim. E o doutor Luiz Carlos, ele já foi presidente da EPT aqui na cidade, Empresa Pública de Transportes. Também pensou muito nesse caso da pessoa com deficiência, também para o transporte público. E ele volta novamente, traz à tona as necessidades da pessoa com deficiência. O que o senhor pensa em relação à acessibilidade no município de Maricá? Já está atendendo ao PCD? O transporte público já atende ao PCD? As casas de atendimento, tanto a assistência social, a Casa do Autista, o Sarém, existem alguns setores aqui que não são do executivo, assim como a Associação Pestalozzi, a NAIR, que são instituições não filantrópicas que sofrem com a falta de apoio do poder público, também agonizam até hoje em dia, pedindo ajuda à iniciativa privada. O senhor pode falar um pouco sobre essa causa PCD na sua campanha? Sim, Odilon, mas antes, pedir licença a você para fazer um parêntese. Sim. Já foi dito, sou delegado de polícia, sou professor universitário
estou no município já há 12 anos exercendo o cargo de secretário. Comecei na Secretaria de Segurança, fui o primeiro presidente da EPT, ou seja, quem implantou o de vermelhinho em 2014, com o Quaquá. Depois eu fui para a Secretaria de Transporte, Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Trânsito, voltei para a Secretaria de Defesa Civil. Na última secretaria, estava ocupando a Secretaria de Inteligência Fiscal. Em todas as secretarias, acredito, sinceramente, de uma forma instintiva. Por que instintiva? Eu tenho na minha família pessoas com deficiência. Então, eu sei o que é essa dificuldade. E em cada secretaria por onde eu passei, eu adotei, dentro das atribuições da secretaria, algum projeto que atendesse a pessoa com deficiência. Na EPT, eu capacito todos os servidores, em especial os motoristas, para que soubessem lidar com a pessoa com deficiência. Além, é claro, dos ônibus serem estruturados, terem adaptação para isso. Vou para a Secretaria de Defesa Civil e implanto o projeto Tô na Orla, que era um projeto que permitia que as pessoas com deficiência pudessem tomar banho de mar. Me lembro até desse projeto e quando ele foi lançado, nós tivemos muitas manifestações de foi muito emocionante. Positividade, de alegria, de emoção, que, se eu não me engano, aconteceu em Ponta Negra. Ponta Negra, exatamente. Né? Então, esse projeto, ele também capacitei os guarda-vidas, comprei o equipamento adequado, estruturei, né, o acesso ao mar, através das rampas. Foi uma experiência muito emocionante. As pessoas com deficiência, muitas pessoas com deficiência estão tendo contato com o mar pela primeira vez. Os pais falando isso, da alegria que estava proporcionando para eles, foi extremamente emocionante. Vou para a Secretaria de Trânsito. Na Secretaria de Trânsito, eu crio o que eu chamei de patrulha PCD, era a patrulha contra o desrespeito. Essa patrulha ia no município fiscalizar o que havia de desrespeito aos direitos das pessoas com deficiência, claro, voltado para as questões de trânsito, né? Porque o cargo de secretário, ele limita um pouco você. As suas atuações têm que ser voltadas para as atribuições da secretaria. Então, depois de passar por tantos órgãos públicos, né, de conhecer, até brinco, tirando a saúde, que é uma área que eu nunca tive envolvimento, mas por ser professor, né, tua afeta a educação, e por todas as áreas que eu trabalhei, eu passei a identificar que a necessidade, ela é em todos os setores, né? Então, a gente não tem que se preocupar só pela questão da acessibilidade enquanto mobilidade. Há uma certa confusão nos conceitos. A acessibilidade não está ligada, desculpa. Não, tudo bem. Não está ligado à mobilidade. A acessibilidade está ligado a você derrubar, a você eliminar qualquer tipo de barreira que impeça da pessoa com deficiência levar uma vida nas mesmas condições da pessoa que não tem deficiência. Então, com isso, como que surge? Eu fui convidado para dar uma palestra aqui no auditório da AB para falar sobre o direito de pessoa com deficiência. Insisti muito, também, não podia, né, perder a questão de ser delegado. Falei sobre os crimes em que o sujeito passivo, ou seja, quem sofre o crime é o PCD, são crimes específicos contra o PCD. Até mesmo violência doméstica contra a mulher PCD, ou muitos casos de Maricá. Não, olha só, às vezes, muito se preocupa com a questão da violência física, mas é crime também qualquer forma de discriminação. Moral. É crime de você impedir a pessoa com deficiência, a ação da sua deficiência, exercer um direito. Para você ter ideia, uma matrícula numa escola negada em razão da deficiência, aquela diretora está praticando um crime e pode ser presa. A questão muito comum, quando você vê a utilização dos cartões de pensionistas, cartões de créditos, usados em um PCD, também é crime. Ou seja, uma série de condutas que caracterizam o crime. Então, eu falei sobre isso. Durante esse evento, eu fui gentilmente chamado para conversar com pessoas que representam diria para você, esse segmento, esse setor invisível, que hoje não está mais tão invisível assim. Graças a Deus, as mídias, os meios de comunicação estão dando voz para esses grupos. Eles surgem e me chamam. Doutor, nós estamos acompanhando a sua história aqui em Maricá. Por onde o senhor passou? O senhor fez alguma coisa?
Então, gostaria que o senhor nos representasse, que o senhor levantasse a nossa bandeira. E aí, falou de proposta. Quais são as minhas propostas como candidato a vereador? Na verdade, a minha maior proposta é representar a vontade do eleitor. Como vereador, eu quero ver a dor. Porque é eu entendendo a dor que eu posso dizer qual é a minha proposta. Hoje é muito comum, né, se pedir quais são as suas propostas, vem aquele enlatado, qualquer programinha de inteligência artificial aí te dá. Você não. A minha proposta, ela é para um segmento, ela é para você. Deixa eu ver a sua dor para saber o que eu vou fazer enquanto vereador. Mas, numa pauta, numa bandeira mais incisiva, mais predominante, deixando bem claro o seguinte, qualquer candidato a vereador, quando eleito, ele é eleito por alguns eleitores. Mas, a partir daí, ele não pode ser o vereador somente daquelas pautas que apresentou na campanha. Ele é o vereador não só daquele que votou nele, ele é vereador do município inteiro, ele é vereador de todos os eleitores. O reduto eleitoral é, entre aspas, mas tem vereador que acaba fazendo mesmo aquele curral eleitoral e só trabalha naquela região e para aquela região. Mas o doutor Luiz Carlos, a gente teve ainda até informações de que o senhor, além de estar pensando nisso, o senhor também pensa na parte educacional também do PCD, no acompanhamento, que um professor tem que ter uma pessoa ao lado, quando ela leciona para um PCD, que seja um mediador ali, que tenha a expertise de cuidar também, né, um cuidador mesmo daquele caso específico do... Nós estamos em falta na cidade hoje, sabemos que na Secretaria de Saúde está tendo um repúdio na cidade por conta do CONDEF, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, por falta desses profissionais nas escolas para que o PCD tenha acesso também. E a gente sabe que isso é uma pauta da sua campanha também, é verdade? Sim. Aí, fala forte o professor, né? Fala forte aquele que tem pessoas com deficiência na família, e com isso a gente vai enxergando as deficiências, buscando corrigir. Por exemplo, Edilon, na questão, né, de pontos principais apenas, não que sejam os únicos. Quando a pessoa com deficiência termina o ensino fundamental, que é de responsabilidade do município, ele vai para o Estado, vai para a rede pública estadual, o ensino médio. O Estado não tem como absorver essas pessoas com deficiência com a estrutura que precisam. O que ocorre? Essa pessoa com deficiência não vai fazer o ensino médio, ela regride, né, no seu desenvolvimento social, fica dentro de casa e, como efeito colateral disso, ela passa a manter dentro de casa um responsável que precisa trabalhar, precisa ter a sua vida profissional, né, até para ajudar na manutenção da despesa da casa. Então, quando o Estado não recebe, por falta de estrutura, essa pessoa com deficiência fica dentro de casa e aí provoca, né, uma certa, assim, balbúrdia na vida doméstica daquela família. O que eu defendo? Que o município crie um aparelho público que receberia essas pessoas com deficiência que não fossem absolvidas pelo Estado e, através de profissionais capacitados, eles ficariam, como se fosse uma escola, ficariam desenvolvendo suas habilidades, tá, com profissionais capacitados, de maneira que o processo de desenvolvimento deles, quer seja intelectual, quer seja social, avançasse, não houvesse uma regressão, e a pessoa responsável por ele continuasse podendo levar a sua vida com naturalidade, podendo cuidar dos seus aspectos pessoais e profissionais também. Um profissional, por exemplo, que seja desejado também pelas empresas, porque o PCD Sim, hoje trabalhar, não tem né? Oportunidades, né? A lei prevê, e isso é uma outra questão que tem que ser abordada. A lei já prevê, né? As empresas com mais de 100 empregados têm que ter uma reserva para PCDs. Só que o problema não está aí. O problema não está na reserva, porque a reserva é cumprida. É porque o empresário,
ele participa desse processo também. A multa é barata, hein? O que a gente... Ele prefere pagar a multa do que empregar o PCD. Não, mas a questão, acho que, além disso, é importante também assim, uma conscientização do empresário, né, de que não é só assim, a preocupação que o legislador teve de dar a vaga, mas também a necessidade de ter a preocupação de você manter no ambiente de trabalho, onde o PCD vai exercer as suas funções, condições, meio para que ele possa trabalhar. Porque senão, não atendeu o fim social que a lei buscava, que era o desenvolvimento, que era a inclusão. Né? Inclusão é uma palavra de ordem, em todas as esferas. E ela só vai funcionar quando todos os setores da sociedade se unirem, convergirem os seus esforços para essa proposta. O que é, e se chama, representatividade política. Para que se tenha alguém com representatividade política, já vi casos de PCD sair candidato. Aí PCD não vota em PCD. É incrível. A gente sofre também com uma falta de união, por conta até mesmo de situações que não se consegue fazer um censo, doutor, para saber quantos PCDs a cidade tem, a cidade de Maricá. E o senhor tem esse projeto de se fazer esse censo, de fazer esse levantamento, de fazer esse olhar. Tem uma frase do PCD que é nada sobre nós sem nós. Não é isso? O senhor tem uma pessoa na família, o senhor vive, né, convive com o PCD, então sabe das necessidades, das dificuldades e de quanto ainda existe de preconceito, tanto por parte da sociedade, como dos próprios pais ficam acuados, omitem, às vezes, que tem uma pessoa PCD em casa por vergonha, ou então por questões de não querer dar trabalho e querer continuar vivendo aí nesse curral eleitoral, né? Se sujeitando a assédios eleitorais, com medo de que se não votar em A ou B, vai sofrer represália, mas saiba que o voto é secreto, pode acreditar. Isso tudo é um bojo, está colocado dentro de um bojo, esses projetos. Agora, o senhor, voltando aqui na questão do voto, do diga não ao assédio eleitoral, o senhor acha que, quando a pessoa é corrompida pelo assédio eleitoral, ela perde a oportunidade de eleger uma pessoa como o senhor, que tem umas propostas tão significativas para a população? Sim, quando você vicia a vontade do eleitor, por qualquer motivo, quer ser por ameaça, por coação ou por uma vantagem patrimonial qualquer, você comprometeu essa representação popular. Importante destacar o seguinte, o prefeito, ele não é constitucionalmente quem representa a vontade do povo, né? O prefeito é aquela pessoa que o eleitor escolhe para ser o gestor dos recursos, né? Quem representa a vontade popular é o eleitor. Então, se o eleitor abrir mão disso, se o eleitor, mesmo tendo o segredo do voto, abrir mão disso, não entender que o voto é secreto, fica comprometido à vontade dele, fica comprometido às próprias realizações do prefeito, porque o prefeito ele precisa de ter na Câmara, quando ele encaminha qualquer mensagem, o prefeito não tem como conhecer tudo. O que ele espera? Ele espera, quando encaminhar, que os representantes do povo se manifestem se o que ele está propondo é o melhor, se o que ele está propondo atinge a todas as regiões. Então, se viciar essa vontade, você compromete todo o desenvolvimento da cidade, você compromete a implementação de políticas públicas voltadas para a população que visa atender os seus anseios. E aí, desculpe, não, só para completar, deixar bem claro, não existe concurso público para vereador. Se o vereador é ruim, ele pode ter a sua parcela de culpa? Pode, mas a culpa maior é de quem o colocou. Então, se você escolhe mal, depois não pode reclamar. E mais, considero uma incongruência. Quando nós precisamos de qualquer profissional para desenvolver uma atividade relevante na nossa vida, como um médico, um advogado, representante da imprensa,
nós vamos buscar que característica nesse profissional? A competência. Não é isso? Nós queremos um profissional competente para atender o que nós precisamos. Um médico competente, um advogado competente, um engenheiro, um profissional de empresa, todo mundo competente. Agora, na hora de votar, que você vai escolher aquele que vai implantar, que vai decidir política na sua vida voltada para segurança, para transporte, para alimentação, para geração de emprego, para renda, não é esse critério que o eleitor observa, tem escolhido. Ele escolhe qualquer outro critério. Não vou entrar nessa questão. Mas se não for da competência, não, reclama. Depois que aquela pessoa que ele elegeu não consegue fazer nada. O que nós precisamos é de pessoas realmente com propostas. Nós temos exemplos que estão acontecendo até mesmo no estado de São Paulo para cargo majoritário de prefeito, onde o que se vê em debates são agressões, palavras de baixo calão, nada daquilo que o paulista espera está acontecendo em São Paulo na hora de se fazer proposta. No Rio de Janeiro também não fica diferente. É um mostrando os defeitos e acusações do outro. Para vereador, você tem uma gama maior de opções para escolher. Você vai ver vários tipos de vereadores, candidatos. Todo ser humano pode ser, todo mundo pode ser candidato. Porém, com propostas. Avalie a vida pregressa do seu candidato que você vai escolher. Não deixe o assédio tomar conta da sua decisão. O seu voto é secreto. Acredite. Doutor Luiz Carlos, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, da Rota das Urnas. Eu tenho certeza que o senhor foi muito claro com suas propostas, com seus objetivos. E onde é que uma pessoa pode encontrar o senhor para conversar antes das eleições? Tem alguma rede social que ela pode acessar, ou então algum comitê que a pessoa possa se dirigir? E use esses minutos finais aí, que falta 1 minuto e meio, para fazer para o eleitor, para mostrar para ele por que na próxima eleição, dia 6 de outubro, ele tem que votar no doutor Luiz Carlos, do Partido Cidadania, para vereador da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Bom, meu eleitor e minha eleitora de Maricá. Tem uma frase de William Shakespeare que dizia o seguinte: um homem, quando caminha, é o seu passado que chega na frente. Então, é o passado de um homem, é o passado de um candidato que o credencia a buscar representar o povo. Então, diante disso, o que eu peço a vocês? De onde eu surgi? Quem sou eu? Qual é o meu passado? Vão nas minhas redes sociais, @Dr. Luiz Carlos Maricá. Lá tem a minha história, tem o meu passado, tem o meu presente e tem o que eu quero fazer no futuro. Com isso, tenho certeza que não só minha, mas todos os candidatos têm as suas redes sociais. Ali estão as informações para você poder fazer a melhor escolha. E não esqueçam, adesão total a essa campanha. Diga não ao assédio eleitoral. O voto é secreto. Gilon, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Eu espero que o senhor consiga atingir os seus objetivos e que tenham os eleitores, o eleitor, né, no dia das eleições, faça a escolha certa, pense bem, analise as propostas do seu candidato. Isso é ser um eleitor de verdade, né? Quem se corrompe ao assédio eleitoral, quem vende o seu voto, não tem moral para nem sequer tomar qualquer tipo de atitude contra o seu candidato eleito, ou não candidato, né? Aquele que você votou, sem querer ser aquele que você queria. Mas não adianta reclamar depois não, tá? Não faça do seu voto uma arma, porque a vítima pode ser você. O próximo Rota das Urnas, a qualquer momento. Eu agradeço a todos vocês que estão conosco. Fique conosco na nossa programação da TV Ondas Play, afiliado da TV Meio aqui no Rio de Janeiro. Aqui você vê o que você quer ver. Até a próxima. Repercussão disso. Não, porque isso acontece, eu já estou meio...